Mais um episódio aqui do B Mais Cash, o podcast da corretora Ânima. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Marta Rodrigues, da Guapeco, CEO e fundadora da Guapeco. Está aqui para bater um papo com a gente. Obrigado, Marta, por ter vindo aqui e bater esse papo com a gente e mostrar para todo mundo como é que se faz uma empresa pet aqui no Brasil e no mundo, por que não? Né? Para começar, vamos falar um pouquinho de você, vamos conhecer um pouquinho a Marta. Quem é a Marta, de onde ela veio, o que ela faz. Bom, muito obrigada, Sérgio, pelo convite. Tô super animada aqui para ter essa troca junto contigo e me apresentando aí para quem tá acompanhando o nosso bate-papo. Então, como você já falou, eu sou a Marta, eu sou cofundadora e CEO da Guapeco. Eu nasci em Florianópolis, né, a famosa Ilha do Silício, como a gente vem conhecendo aí, com o ecossistema de tecnologia super forte. Me formei em administração, então sempre estive, né, na área de negócios e muito cedo, como todo mundo diz, né, que a minha carreira começou e tracionou muito cedo, eu tive o privilégio de trabalhar em startups, empresas de base tecnológica, onde aprendi bastante, principalmente na área comercial, até o momento em que eu me deparo com um gatinho que precisava de ajuda, que era o Muttley. Depois, no decorrer do nosso bate-papo, a gente fala um pouco mais dele, mas quando eu me deparei com o Muttley, a minha carreira mudou de rumo. E aí a gente chega nesse momento de criar a Guapeco, né, o primeiro benefício corporativo pet do Brasil, e é a trajetória que vem sendo desenhada aí nos últimos 5 anos e meio. Legal. E como é que surgiu essa. Você falou um pouquinho aí do gato, do Muttley, mas como é que veio essa ideia? Como é que começou a Guapeco? Começou lá na garagem? Dá pra dizer que é uma história dessas, assim, de começar na garagem, mas começou no quartinho do meu apartamento. A Guapeco, ela surge do momento em que eu encontro o Muttley, um gatinho que estava precisando de ajuda. O Muttley, ele estava num canteiro de obras ao lado da empresa que eu trabalhava na época. Eu estava saindo da empresa, na época era universitária ainda, então aquela dupla jornada, né, trabalha 8 horas, pega o ônibus, vai pra faculdade e no meio do caminho entre a empresa e o ponto de ônibus para ir para a faculdade, eu encontrei ele num canteiro de obras. E aí, naquele momento, eu agi por impulso, tinha um cachorro tentando pegar ele, uma situação. Sabe aquele momento de adrenalina que você nem consegue contar exatamente a cronologia, porque foi tudo tão à flor da pele, mas quando eu vi ele, eu só tomei a decisão de pegar ele, voltar para a empresa, começar a chorar com o gato no colo, pessoal saindo do trabalho também. Nisso é onde surge o Thiago, que hoje é CTO da Guapeco, né, e fala: "Você precisa de ajuda? O que que aconteceu?" Eu falei: "Ah, eu achei esse gato, não tenho o que fazer com ele, preciso levar no veterinário." E ele: "Tô pegando meu carro no estacionamento e no caminho a gente resolve." E ali, nesse início da jornada de cuidados do Muttley, o Thiago caiu no que a gente chama de golpe do lar temporário, né, que ele falou: "Não, pode deixar o Muttley lá", o Muttley que não tinha nome naquela ocasião ainda: "Pode deixar o gato lá na minha casa 15 dias, mas você vai pagar tudo." Ele falou: "Os custos, veterinário e tal." Eu falei: "Não, combinado, eu arco com os custos e você acorda de 3 em 3 horas pra dar o remédio pra ele." Ele falou: "Combinado." E assim começa, né, uma história de tentar entender o que que o Muttley tinha de problema de saúde, porque foi algo Mas bem. até então ele não chamava Muttley. Não, ele chamava Gato Amarelo, que vamos colocar para doação em 15 dias. Esse era o projeto de vida ali do Muttley. E aí, nesse momento, né, de tentar descobrir o que ele tinha de problema de saúde, porque era bem nebuloso, foi se passando um mês, e aí era aquilo: "Ó, não dá para colocar para adoção um gato que nem não sabe nem que problema de saúde ele tem, né." Daí 2 meses, 3 meses, e daí eu comecei a ficar: "Acho que o Thiago não vai querer doar esse gato", e eu continuo pagando as coisas dele aqui. E aí, em dado momento, ele falou: "Não, não vou colocar para adoção, vou virar o tutor dele e tudo mais." E aí, nesse meio tempo, a gente trabalhava numa empresa bem legal, né, uma empresa de tecnologia que já foi eleita várias vezes a melhor empresa para trabalhar no Brasil e tudo mais. E aí eu pensei assim: "Nossa, tem um pacote de benefícios incrível nessa empresa, eu adoro trabalhar aqui, é uma empresa muito legal." Mas nesse momento em que o meu maior custo, o meu maior impacto emocional e financeiro tá relacionado a esse gato, esse pet, que daí sim já se chamava Muttley, a empresa não consegue contribuir em nada. E eles têm o plano de saúde estendido para dependente, tinha auxílio creche, enfim, a gama Um de pacote benefícios, excelente. pacote excelente. Mas que na verdade não estava conversando com o perfil do colaborador, porque a grande maioria das pessoas que trabalhavam lá tinham o mesmo contexto que eu, não tinham filhos humanos, mas tinham, né, os filhos pets ali, que eu falei pro Thiago que eu era mãe do gato que é dele, né, e que vive com ele até hoje.
E aí nisso veio o insight de: "Nossa, seria muito legal se a empresa onde eu trabalho tivesse um plano de saúde como benefício corporativo, porque isso sim conversaria não só com a minha dor, mas que eu acredito que seja uma dor para a grande maioria dos colaboradores aqui. E aí, enfim, né, começa a história de validação, descobri que mal e mal existia plano de saúde PET no Brasil, que dirá como benefício, e aí a gente acabou se tornando pioneiro, mas foi isso, uma experiência individual que acabou se validando uma estratégia de negócio. Legal, tá vendo? Uma dor real surgiu um baita negócio para curar essa dor. E qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse início, né? A história a gente já sabe como começou, que aliás é bem legal a história. Depois você vai contar por que Mantley, mas deixa para o Boa. final. Mas qual foi o maior desafio do início? Bom, o maior desafio foi certamente criação de categoria de produto, né, porque como eu comentei, mal existia plano de saúde PET no Brasil, era algo bem incipiente, o mercado como a gente conhece hoje era completamente diferente, e é curioso porque nós estamos falando de coisa de há 5 anos e meio atrás, né, mas era realmente um mercado muito diferente, ele foi muito acelerado pela pandemia, e quiçá falar de benefício corporativo PET, era algo que existiam referências mundiais, então Estados Unidos e Europa já trabalham esse tema de benefício corporativo PET há bastante tempo, mais de 20 anos, mas aqui realmente não existia. Então imagina eu chegar, né, e falar para uma pessoa, investidor, empresa, RH, assim: "Olha, então, eu tenho uma ideia aqui que é um plano de saúde PET corporativo". Era engraçado ver o olhar de dó das pessoas, assim: "Meu, acho que se essa menina investir nisso vai passar fome", mas existiam também as outras pessoas que viam o potencial disso, né, então era bem dividido, assim. E aí foi super desafiador continuar acreditando e realmente ser bem firme na validação do produto, né. E a gente sabe que validação envolve você conversar com muita gente e entender se existe um mercado endereçável ali. E aí, ao mesmo tempo que existiam as pessoas que olhavam e pensavam: "Nossa, esse mercado não existe, isso é, né, uma coisa muito fora, assim, do que faz sentido", existiu também, né, uma gama de empresas, de empreendedores do setor pet, RHs e afins, que enxergaram o potencial e aí ajudaram a gente a ir validando. Mas esse momento inicial, assim, de meio que entender: "Sou visionário ou sou maluco?", É, foi bem desafiador. é idealista ou não, né? Exato. E com certeza ele se validou, mas nesse início, com essa dificuldade toda, você pensou em desistir? Ou você também uma segunda pergunta eh, esse desafio do aculturamento em relação à questão do benefício PET, você acha que o que mudou foi o ambiente, ou seja, o mundo corporativo, alguma coisa, ou a pandemia, você falou, ou foi um processo que vocês, na época, fizeram, um processo educacional de mostrar, de falar em relação ao benefício PET e os benefícios dele? O que você acha aqui? Eu acho que as 2 coisas caminharam juntas, né. Hoje ainda é o principal desafio essa questão de educação de mercado, de fato. Mas os últimos 5 anos ali, né, esse período pandemia e pós-pandemia, acelerou muito a visão das pessoas do pet. A gente fala muito do movimento do pet sair do quintal e ir para dentro de casa. Hoje tem até as brincadeiras do pessoal falando: "Ah, eu pago financiamento, pago o aluguel da minha casa para o pet, né, eu é que sou o inquilino aqui, enfim, o pet que é o dono da casa". Então, isso realmente aconteceu, o mercado mudou muito, o padrão de consumo relacionado ao pet mudou. É tanto que hoje, né, dentro do mercado pet, creches, pet sitters, passeadores, então tem uma gama de serviços que se a gente fosse falar 6 anos, 10 anos atrás, também olhariam para quem criou creche de pet como doido, mas hoje em dia a gente sabe que é um negócio que faz super sentido, é super natural. Então teve essa evolução e teve também do nosso lado esse padrão, né, de: "Poxa, vamos educar o mercado", principalmente no momento em que a gente começa a entrar em grandes empresas, né, aí começa a se olhar para: "Nossa, como que uma MBRF tá olhando para isso e eu posso dizer que não faz sentido?", porque uma grande, né, uma empresa de 80.000 colaboradores não toma decisões que não estão alinhadas, que não são estratégicas, então eu acho que foi uma via de mão dupla. E aí voltando lá na tua pergunta inicial, se a gente pensou em desistir, não, mas sendo bem sincera também,
No início, a gente não tinha muita noção, eu acho, do que poderia ser, né, de como a gente poderia crescer e hoje, obviamente, a gente tem um pouco mais noção do que dá pra fazer a partir daqui, mas eu acho que ainda tem muita coisa que a gente não tem ideia, assim, né, o Brasil é o terceiro mercado, pet do mundo, então tem Terceiro mercado. muitas coisas, assim. Você tem esses números um pouquinho aqui para a galera que está nos assistindo? Qual que é esse mercado hoje? Quanto que ele cresceu 5 anos para cá, no sentido de pet? E pet não é só cachorro, é gato, é papagaio, enfim, peixe, né? Tudo é pet, né? Perfeito. Isso, é até legal você comentar isso, né, que é além de cães e gatos, porque existem os números de cães e gatos no Brasil e claro que eles são, né, os pets mais comuns, os cachorros ainda liderando, mas algumas pesquisas dizem que o número de gatos deve superar o número de cães em torno de 2 a 3 anos, porque também vem mudando esse comportamento do olhar para o gato, que antes era um bicho que se criava na rua e hoje em dia não. Eu inclusive, né, sou testemunha disso Sim, que eu, além do Muttley, eu tenho a minha gatinha também lá em casa, que ela é a rainha, né, eu sou 2 gatos, então. eu tenho o Muttley, ficou com o Thiago, Ah, né, foi que o é o Thiago. CTO, e a Amabile ficou comigo, que é a minha gatinha também foi resgatada. Enfim, mas falando de números, né, a gente tá falando no Brasil de mais de 160 milhões de pets, 160 milhões. um número que nos últimos 5 anos dobrou. Então, assim, Tá chegando quase igual à população, né, de seres humanos aqui no Brasil. exatamente. E estima-se que 50% da população tenha pelo menos, né, um pet dentro de casa, e das pessoas que não têm, 90% afirma que quer ter. Então, assim, realmente quando a gente olha para esse mercado, ele é um mercado exponencial. Comparando o Brasil a nível global, é o terceiro maior mercado a nível de faturamento do mundo, então só perde para Estados Unidos e China, que são grandes potências, é difícil, né, algo que essas duas não liderem, então olhar o Brasil à frente de todo o mercado europeu, por exemplo, é algo que realmente traz para nós um panorama muito promissor, assim, com relação à relação humano-pet, né. E hoje também, nesse mundo corporativo, você também tem várias, enfim, ações em relação a pets. Hoje você tem, além do Kids Day, você tem o Pets Day, né? Que outras coisas além do Pets Day você tem visto nas empresas em relação que tem a ver com o seu benefício? Bom, é muito interessante isso, como realmente o que vem acontecendo no mercado de trabalho no Brasil, né. Embora a gente fale muito sobre desafios de, taxa alta de desemprego, que vem caindo, né, nos últimos anos, mas ainda assim é alta, existe uma outra ponta, que é o volume de pedidos de desligamento voluntário dentro das empresas, que cresce ano a ano também. Então, embora tenha uma taxa de desemprego considerável, ainda assim as pessoas elas escolhem se demitir por N razões. Então, o que as empresas perceberam? Que elas precisavam realmente mudar as suas culturas e olhar para o colaborador de uma forma 360. E aí é onde entra o Kids Day, o Dia da Família, folga de aniversário, enfim, né? N coisas que olham para o colaborador de uma forma 360. E a gente entra dentro dessa estratégia, além do Pet Day. Tem algo que é bem legal que nós fazemos quando implantamos o benefício, que é escolher o pet embaixador daquela empresa. Então, Legal. quando faz o lançamento, os colaboradores enviam as fotos, fazem a votação e é assim, os RHs dizem que é o top engajamento que tem na empresa é fazer isso. É bem legal. Elege o embaixador, ele ganha um kit de boas-vindas de embaixador da empresa. Tem toda uma comunicação em torno desse tema. A gente entra também muito na lógica de Dia dos Pais e Dia das Mães. Quando vai chegando perto, o que começa a acontecer e as mães de pet, e os pais de pet? Que é engraçado, né, curioso, mas é uma dor real. Então o RH também tem que incluir dentro dessa tratativa deles, desse tipo de rito, todo tipo de pai e mãe, né? Seja pai de gente, pai de pet, enfim. Então a gente entra nessas jornadas também, leva, né? Por exemplo, agora dia 14 de março é Dia Nacional dos Animais. Então tem empresas que a gente faz workshop com médico veterinário, tem presencial com o Dia do Pet também, mas linkado a essa questão da saúde. Então tem toda uma gama assim de ações que dá para fazer para realmente engajar e gerar valor a partir disso. E eu acredito também que esses eventos que você faz em company devem ter bastante adesão, né? Porque é um tema, Muito. né, e 90%, segundo a sua estatística, tem ou vai ou quer ter. E essa questão eu não tinha parado para pensar também no dia do pai, no dia da mãe. Quer dizer, hoje praticamente então, todo mundo é pai e mãe, né? Porque Exato. quase todo mundo tem um pet, não é verdade? E uma pergunta aqui em relação, você falou um pouquinho como foi criado e tal, e as dores. E se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente? Lá no início.
Boa. Eu acho que eu teria sido mais firme com relação à tese de B2B, que sempre foi a nossa tese, então a gente nasce realmente dessa ideia que eu comentei antes, né, de, seria muito legal se a minha empresa tivesse um benefício corporativo para o meu pet. Essa foi a ideia base. Mas ali no início, nos primeiros 2 anos, como o próprio plano de saúde pet ainda era algo muito incipiente, a gente acabou dividindo um pouco de foco. Chegou até um momento do B2C ali, porque parecia que era o que fazia mais sentido mais rápido, embora a tese fosse B2B, a gente teve esse momento de dividir o foco. E eu acho que eu teria sido um pouco mais taxativa, né? A gente estava até conversando mais cedo Sim, que eu falei pra ti, ó, hoje eu sou muito taxativa, é B2B, ponto final. Mas no início não foi tanto assim. E eu vejo que isso acabou atrasando o nosso crescimento, porque a partir do momento em que nós olhamos e falamos, é 100% B2B, essa é a tese, o negócio tracionou de uma forma bem diferente. fazendo aqui uma analogia com plano de saúde para humano, né? Você acha que o benefício PET ele é resiliente em relação a qualquer fator externo, às crises econômicas e tudo mais? Porque você vê a pandemia, no plano de saúde, na questão da pandemia, apesar de muitos segmentos ficarem numa situação ruim, no final do dia a pessoa continuava pagando o plano, ou a empresa continuava pagando o plano, até porque ela precisaria do plano em função Do da plano, pandemia, aham. né? Como é que você vê isso fazendo aqui a analogia com o PET? Eu vejo, Sérgio, que nós estamos vivendo exatamente esse momento, de sair do nice to have, né, de legal esse produto, para o must have, né, para o eu preciso ter esse produto. Por quê? Inclusive tem um dado bem interessante do SPC, que diz que 17% das pessoas com o nome sujo no Brasil estão com o nome sujo por conta de compras relacionadas aos pets. Ou seja, a cada 100 pessoas, 17 já tem um problema financeiro relacionado à saúde, né, ao pet dentro do ambiente ali familiar. Então, olhando para isso, a gente começa a perceber que é mais do que um problema de saúde do pet, é um problema financeiro. E aí a gente começa a olhar para essa questão de eu sei que se eu parar de pagar o plano que me custa R$ 60, quando muito R$ 150, né, um plano mais completo, eu vou ter um problema lá na frente que vai me custar muito mais do que isso, né? Todo mundo ou tem uma história, ou conhece alguém que tem uma história de levar o pet no veterinário e sair com um rombo de 3, 5, quando não, R$ 10.000. Então eu vejo que a gente tá vivendo esse momento agora de transição, de as pessoas pararem de olhar a saúde do pet e o impacto financeiro que isso pode trazer para a família como algo que pode ser que aconteça, para algo que vai acontecer. O seu pet vai envelhecer, o seu pet vai, cair da cama e quebrar uma pata, infelizmente. Vamos todo mundo bater na madeira aí que tá ouvindo agora para que isso não aconteça tão cedo, mas infelizmente é algo que é uma tendência, né. E aí a gente tá saindo desse momento de olhar para isso como, pode ser que aconteça, para uma noção de que vai acontecer, e aí acaba entrando nesse olhar de o plano de saúde pet não é mais algo que é legal ter, e sim algo que é necessário ter, né. Com certeza. E querendo ou não, o seu produto ele dá uma democratizada, né? Porque é caro você manter o pet, não é barato. E o seu produto ali, de alguma forma, ajuda as pessoas, facilita um pouco a questão financeira das pessoas para ter acesso ao tratamento adequado e de qualidade, né? E você acha que as empresas hoje que ofertam esse benefício, ela de fato consegue ter uma vantagem competitiva? Isso, você tem alguma pesquisa já em relação a isso, em relação à retenção, as pessoas, enfim, coisas desse tipo? Boa. Existem dados no mercado, tá, que dizem que 70% das pessoas colaboradoras trocariam de emprego se o pacote de benefícios de outra empresa fosse melhor. Então, quando a gente olha para isso, a gente sabe que o pacote de benefícios estratégico, que sai um pouco do senso comum, né? Vale alimentação, plano de saúde, odonto, que são muito importantes. Inclusive, até legal falar isso, que a gente não vende para uma empresa que não tenha esse base antes. Porque não faz sentido, né? Eu tenho que ter ali o meu base de benefícios, que é muito importante para o colaborador, mas a gente sabe que os adicionais, né, o benefício academia, o benefício psicologia, o benefício pet, que eles trazem um diferencial competitivo para dentro das empresas. Então, já tem essa pesquisa base. E aí, o que nós percebemos, né, e até
legal isso de patrocinar eventos, estar em contato com os colaboradores e tudo mais, de grandes empresas que depois se tornaram nossos clientes, dos colaboradores chegarem no stand e falar assim: "Nossa, se a empresa coloca isso, eu fico mais 3 anos, porque eu quero benefício para o meu pet, eu preciso fazer uma cirurgia, precisa isso, precisa aquilo". Então a gente vê que realmente, muitas vezes a gente tem um colaborador ali dentro da empresa, que ele não está conectado com o pacote de benefício como um todo, muito por isso que eu comentei que foi a dor que a gente identificou lá no início, né, que os pacotes às vezes eles não conversam com o perfil e com o momento de vida do colaborador, e quando chega o pet, ele é aquela cereja do bolo ou ele é aquele o benefício favorito do colaborador que está num outro momento e que vê o pet como um membro da família. Legal. Hoje, no plano de saúde, uma das coisas o que acontece hoje um pouquinho no plano de saúde, fazendo uma analogia de novo, né? Qual que é o problema, qual que é a dor em relação aos planos de saúde corporativos ou de pessoa física e tudo mais? É o custo. E, e o custo no final, o valor final, ele advém de uma sinistralidade. Se é alta, o custo fica maior; se ela é baixa, ela fica menor, né? E esse é o grande problema na questão do plano de saúde. E o que as operadoras, as seguradoras estão fazendo para conter isso um pouco? Estão mexendo no produto um pouco. Então, e por que mexendo no produto? Porque hoje, né, na questão do plano de saúde, você tem muita fraude. Muita fraude. Assim, 15% do sinistro total é fraude. Então, para combater um pouquinho a fraude, o que a seguradora fez? Ela está mexendo no produto e tirando reembolso. Tá? Então, antes você tinha reembolso de tudo num produto da Bradesco, da Sul América, por exemplo, né? E hoje você só tem reembolso para consulta e honorário médico. Em alguns casos não tem reembolso de nada mais. Com isso, ele mitiga risco e diminui um pouco o risco dele e a sinistralidade. Você acha que isso é uma coisa que pode acontecer também no mercado pet? Ou, no seu caso, enfim, como é que você enxerga isso e tudo mais? Com certeza, infelizmente, né, como um todo, a gente está inserido em uma sociedade em que nasce um mercado e nasce junto com ele os fraudadores, né, isso existe, não tem para onde a gente fugir. Onde eu enxergo o potencial de combater isso? Camada de tecnologia, que é muito também do que, né, a saúde humana tem implementado, então também estamos vivendo um momento de transformação digital dentro desse universo, né, de planos de saúde, seguradoras como um todo, e eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva que é ter nascido digital, né, então ter nascido digital faz com que seja muito mais rápido, todos os processos, o passo a passo ali, né, da solicitação de reembolso, da avaliação, ter tecnologia em todas as camadas desde o início mitiga muito, tanto que hoje, no nosso, universo, dentro da Guapeco, a gente estima que tenha cerca de 2 a 3% de custo com fraude dentro do sinistro. Então, assim, é muito mais baixo realmente do que o benchmark do mercado de saúde humana, porque tem camada de tecnologia em todas as frentes e isso acaba ajudando muito com relação a esse tipo de problema em si. Mas ainda assim a gente entende, também tem um senso comum dentro do mercado que os fraudadores ainda não descobriram tanto assim o universo de saúde pet. Então a gente sabe que a gente tem sempre que dar um passo à frente, mas que zero não vai existir, 0% de fraude é impossível de a gente chegar, mas a gente vê que hoje a gente já tem uma proteção, uma camada interessante e que permite que a gente consiga continuar operando por um longo tempo, né? Se tudo continuar dando certo, eu espero que dê, nesse formato de ausência de rede credenciada, que hoje, quando a gente fala do mercado pet, é um mercado muito pulverizado, né? Ele tá muito mais concentrado em pequenas e médias clínicas veterinárias do que em grandes redes. Então, depender de rede para operar dentro desse mercado diminui muito capilaridade, né? E potencial de expansão e tudo mais. Então, eu vejo que unindo tecnologia, bons processos, um produto eficiente, que a gente tem uma pista bem legal para correr, dando autonomia para o tutor continuar levando o pet onde ele já confia e recebendo os reembolsos lá no final do período. Legal. Eu fiz essa pergunta, mas eu esqueci de falar também que o seu produto é baseado basicamente no reembolso, na livre escolha. Então, você falou ausência de rede, me fez lembrar isso. E talvez se eu tivesse falado isso antes, ia fazer mais sentido do que a gente está conversando. Imagina. Mas é bom ressaltar que o produto Aguapé, um dos diferenciais é a questão da livre escolha, e por isso eu fiz a pergunta da questão do reembolso e das fraudes e tudo mais, né? Aliás, acho que esse é um diferencial competitivo em relação aos outros players, não é isso? Com certeza, especialmente quando nós estamos falando de empresas, né, porque hoje, principalmente, né, grandes empresas, colaboradores espalhados por todo o Brasil é um país de dimensões continentais, então, assim como você trouxe, né, que
fraude dentro do aspecto de sinistro é um problema, a gestão da rede também é um problema, né, ela é custosa, é complexa, enfim. Então, dentro do mercado de saúde, seja humano ou o pet, eu acho que é escolha suas batalhas, né, a gente escolheu a batalha da ausência de rede credenciada, livre escolha, enquanto outros players escolheram a batalha da rede credenciada e da gestão disso. Eu acho que o mercado como a gente falou antes, é muito grande, então tem espaço para todo mundo, mas nós nos diferenciamos pela possibilidade de fato, né, o colaborador poder levar o pet em qualquer clínica veterinária do Brasil e receber até 100% de reembolso sobre os procedimentos direto na conta dele. Legal. E você acha que daqui a quanto tempo, isso é, sei lá, curto ou longo, médio prazo, você acha que, o benefício PET ele vai virar também como se fosse um seguro de vida, um plano de saúde onde não existe a possibilidade de não ter isso no portfólio de benefícios de uma corporação? Você acha que isso ainda demora um pouco? Qual é a sua visão, já que você está inserida totalmente nesse mercado? Olha, Sérgio, eu não quero parecer super otimista, eu acho que os dados estão ao meu lado para não parecer assim tão otimista, mas eu diria que em 2 anos a gente vai ver esse mercado completamente transformado mais uma vez, como nós já Quanto? viemos. Em 2 anos a 2 gente vai anos. ver isso transformado, sabe por quê? Porque já existe um projeto de lei, que já tramitou na Câmara de Deputados e que está agora com o Senado para votar, que inclui o plano de saúde PET como um benefício oficial da CLT. Então, isso vai entrar lá no rol de benefícios oficiais da CLT, nesse primeiro momento como sugestão, mas ele vai se tornar obrigatório, a gente entende, né, ao longo aí dos próximos anos. Então, 2 anos para ser padrão, igual a gente tem o benefício de acesso à academia, né? Não é obrigatório, mas é padrão, né? Você vai olhar uma posição, enquanto colaborador, você vai avaliar uma posição de trabalho, você não vê isso como um diferencial, você vê isso como um commodity. Tem que ter, seja o A, seja o B, seja o C, tem que ter o benefício de acesso à academia. E do meu ponto de vista, em 2 anos, o PET vai ser a mesma coisa. Eu vou olhar uma posição ali nova de trabalho, né? Mercado de tecnologia, mercado de grandes corporações, fintechs e afins, e eu vou esperar que tenha o benefício de saúde PET. Então, eu vejo dessa forma e vejo que a legislação ao nosso favor vem bastante para contribuir para acelerar esse mercado. Caramba, e hoje, só um pouquinho de dado também aqui da tua operação aqui pra galera. Hoje, quantos pets você tem cobertos dentro do seu produto? Bom, a gente passou aí dos 120 mil dentro da base total, né? Então, assim, tem muito pet, mas tem muito potencial também para a gente crescer Tem cada vez 180 mais. milhões, né? Exatamente, então é muito, mas a gente tá aí com esse número crescendo cada vez mais, implantando grandes corporações aí nos próximos dias também, então tendo acesso à plataforma, né, cuidando da saúde do pet, tendo acesso a ou o plano mais completo ou o plano mais básico, já tem esse público aí para que a gente tá trabalhando. Legal. Você pode, se você não puder falar, não tem problema nenhum. Imagina. Se você puder falar, seria legal compartilhar aqui. Você tem já um plano de expansão para os próximos 2 anos? O que você pretende mudar? Ou algum tipo de produto? O que você puder falar, obviamente. Legal. A gente não tem, em específico, nada muito diferente do que a gente tá fazendo hoje, Uhum. porque, existe uma tese, né, quando a gente tá falando de startup, que é: faça muito bem feito uma coisa, então, um mercado, uma solução, um produto, e a gente pretende continuar sendo, né, o principal player de benefício corporativo pet do Brasil, é assim que a gente quer se posicionar. E é claro que sempre que existirem oportunidade de a gente plugar uma solução a mais, né, um player a mais ali dentro da plataforma, por exemplo, a gente implementou a telemedicina veterinária no ano passado, implementou também desconto em farmácia de manipulação pet, tá trazendo a questão de alimentação natural para dentro da plataforma também ali para o pessoal conseguir acessar esse tipo de produto que é um produto mais seleto, né, mais caro, mas com mais facilidade, mas sempre nessa linha e olhando justamente para esse mercado B2B. Legal. Só um pouquinho da telemedicina, é muito legal, né? O produto da telemedicina para pet. Tanto se falou em telemedicina, principalmente na pandemia. E hoje a telemedicina, na questão do pet, ele resolve. Você tem mais ou menos uma estatística de quantos por cento dos casos são resolvidos na telemedicina? Casos básicos que a gente fala, né, que é atendido por um médico veterinário generalista, a gente fica entre 20 e 30% de resolução, tá? Que é, por exemplo, o pet apareceu mancando às vezes, e daí a gente consegue identificar ali o que que houve e passar uma prescrição básica, por exemplo, ou algum tipo de, apareceu uma inflamaçãozinha no dente, aconteceu isso com a minha gatinha, por exemplo, e aí a gente consegue já identificar ali se é uma necessidade de fazer uma profilaxia, né, uma limpeza de tártaro
cadastro ali que é mais complexo, ou se não, né, o pet acabou mordendo alguma coisa e machucou. Então, casos mais básicos, assim, a gente estima nessa porcentagem e dá para trabalhar bastante bem, principalmente questão de orientação para o tutor, né? Então, qual o tipo de alimento que faz sentido ou não, qual que é o padrão, por exemplo, de idas ao banheiro, do pet, enfim, coisas do dia a dia, assim, dá para mitigar bastante e isso acaba fazendo sentido tanto para o plano quanto para o tutor também, que tem essa comodidade, né? Legal, então estamos aqui também terminando, porque a gente também tem tempo, Uhum. mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco aqui de empreendedorismo, que no final do dia você é uma empreendedora, você começou ali naquela história que você contou, e na sua visão, até para aconselhar as pessoas que estão assistindo Uhum. aqui, qual a principal habilidade que o empreendedor, na sua visão, precisa ter? Do meu ponto de vista, é não ter medo de viver no desconforto. Por quê? Porque empreender é um eterno, pode ser que tudo dê errado amanhã e pode ser que tudo dê muito certo. Então você tem que ser muito bom em viver o aqui e agora, e conseguir ter uma dança, um jogo de cintura para lidar com o imprevisível, que beleza, estou vivendo aqui o agora, mas estou preparado caso amanhã dê tudo errado, caso amanhã dê tudo certo, sei que preciso ser uma nova versão de mim, né, para esse novo momento onde tudo deu certo. Então, eu acho que é isso, assim, conseguir viver muito bem no desconforto, porque se tem uma coisa que não é confortável empreender, né. Então, eu vejo que às vezes as pessoas elas têm um pouco dessa expectativa, né, de: não gosto de ter chefe e vou abrir meu próprio negócio, porque é o que eu quero é ser meu próprio chefe". Mas eu digo com certeza que eu nunca tive tanto chefe quanto eu tenho hoje, sendo que no organograma da empresa não tem ninguém acima de mim, mas é um jogo completamente diferente e saber viver nesse desconforto, não deixar a ansiedade do desconforto, te consumir, né, e acabar, limitando o teu potencial é algo que eu vejo que faz muita diferença. E, na sua visão, você até falou já o que ninguém te conta, né, que você quer empreender é tudo bonito, né, mas na hora ninguém vê os tombos que você toma, né, e a dificuldade que nem você falou: "Pô, eu nunca respondi para tanta gente, na minha vida". Mas, botando tudo isso no papel, lá no bottom line, vale a pena empreender? Pra mim, valeu super a pena, mesmo eu tendo o perfil da pessoa que adorava, sendo bem sincera, ser CLT, adorava minha carreira, tinha uma pista enorme pra correr, achava super legal, mas mesmo eu que vim desse contexto, tenho certeza que vale muito a pena, principalmente pelo sentimento de realização, né. E aí, acho que, claro, quando a gente fala de lidar com o pet, é impossível falar disso sem falar de propósito, né. E aí não quero parecer demagoga falando, né, que é mais fácil encontrar propósito empreendendo do que em outro tipo de carreira, porque, enfim, isso é um fato. Mas eu acho que principalmente pela questão de você, ver que você tem potencial de mudar as coisas, né. E aqui eu não falo nem naquele ideal de, mudar o mundo, mas quando você atende a necessidade de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, você tá mudando aquele mundo, né, aquela realidade de certa forma. E eu vejo que é através desse caminho, né, do caminho empreendedor, que você consegue ver esse impacto lá na ponta de uma forma mais tangível. Então, vale a pena, mas é desconfortável. Tá vendo, galera? Olha lá, ó. Ouviram bem isso? Espero que vocês tenham ouvido. Agora a gente vai saber por que que chama Muttley. Boa, então, por que chama Muttley? Eh, Todo mundo, ou talvez, não sei se uma geração abaixo, da minha, eu acho que sim, mas talvez a as gerações mais novas nunca tenham conhecido um desenho que passava bastante na TV Globinho, que era o Corrida Maluca, que tinha a Penélope Sim, Charmosa, o sim. Dick Vigarista e tudo mais. O cachorro do Dick Vigarista chama Muttley, que é Caramba, aquele eu não lembrava que disso. é por isso. E ele tem uma risada bem característica, é um cachorro caramelozinho, assim, peludo. E eu cismei na época, eu me considero uma pessoa um pouco intuitiva, assim, eu cismei que eu ia ter um gato, naquela época que eu achei o Muttley, chamado Muttley. Eu já tinha o nome, mas eu não tinha onde colocar o gato, como eu contei pra vocês, né, não tinha nenhum planejamento de ter o gato, mas eu tinha esse feeling de que eu ia ter um gato e ele ia se chamar Muttley. E aí quando eu encontrei ele, eu falei para o Thiago: "Ó, pode até ser que você que vai ficar com o gato, né, mas o nome dele é Muttley", porque ele já estava vivendo na minha cabeça e eu tenho aí amigos que podem comprovar que semanas antes de eu achar o Muttley, eu comentei: "Ó, eu vou ter um gato e ele vai se chamar Muttley", e o pessoal assim: "Tá bom, beleza, quando você tiver o gato vai chamar Muttley", e aí veio por isso, por causa do desenho, eu gostava Ótima bastante. história, muitas histórias boas aqui.
Bom, a gente tem que terminar. Eu queria agradecer você, Marta. Muito obrigado por ter participado aqui desse bate-papo. Muito legal a sua solução, muito legal o seu produto. Eu tenho certeza que vai bombar isso daí. Já está bombando, né? Então, muito sucesso para você e obrigado mais uma vez. Obrigada também, Sérgio. Prazer aqui ter essa troca contigo e com certeza voltaremos a falar em momentos de muito mais crescimento a partir daqui. Legal. Então, esse foi o B Mais Cash, o podcast da Corretora Ânima.